O Mouro de Veneza, quem não conhece esse grande clássico, né, o clássico Otelo, de Shakespeare. Então, a República de Veneza já figurou muitas obras, a Shakespeare amava, né, a República de Veneza, se inspirou bastante ali para fazer vários dos seus escritos, das suas obras, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, se essa história é real, se não é real, né, vamos ver como é que funcionou tudo isso, onde é que ele tirou essa inspiração para criar Otelo. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações e, claro, você quiser se tornar membro do canal Língua Mária, é possível tornar-se membro com conteúdo exclusivo e também antecipação do conteúdo que vai aqui ao ar. Você consegue participar lá do canal de membros e aí eu respondo também as perguntas particulares das pessoas que estão lá antes do vídeo vir para o público. Muito bem? Começamos aqui com a história de Otelo, o famoso, então, Mouro de Veneza. Vamos lá. Embora seja uma obra de ficção, possui raízes profundas na vida real e no contexto histórico da época do próprio Shakespeare. A relação com a realidade ocorre em três níveis principais. A gente começa com o primeiro, que é a fonte literária e a possível base real para Shakespeare, né? Shakespeare baseou a peça em um conto italiano chamado Um Capitão Negro, ou seja, né, um capitão Moro, né? Então Shakespeare andava bastante, né, pela República de Veneza, pela Itália inteira, e se diz que muitos textos ele comprou, muitas coisas ele plagiou dali, modificou. Então esse daqui seria mais um. Ele teve essa base de um texto de um conto lá da Itália, tá? Um Capitão Mouro, escrito por Giovanni Battista Giraldi Cintio, de 1565. Alguns historiadores acreditam que o conto do Cintio foi inspirado na vida de Cristoforo Moro, que era um soldado vêneto. Ele serviu em Chipre, tá? Embora o Moro, do sobrenome do Cristoforo, né, fosse o sobrenome de uma ilustre família vêneta, que não era negra, né, o nome pode ter sido interpretado literalmente como Mouro, como pessoa de pele escura, porque geralmente esse sobrenome Moro, ele era aplicado a pessoas que tinham cabelo preto, ou enfim, alguma coisa nesse sentido aqui, na Europa, né? Então existe essa lenda que o Cristóforo Moro, ele teria perdido sua esposa em circunstâncias suspeitas, o que teria alimentado esse conto original de Shakespeare, do Otelo, né? Então, o contexto, vamos ver como é que foi o contexto, esse contexto geopolítico que abarcava a República de Veneza e também os turcos com o Império Otomano. O cenário da peça, ela ocorre com a guerra entre a República de Veneza e o Império Otomano pelo controle da própria ilha de Chipre, que é um fator histórico, tá? Então, existiu essa invasão de Chipre e a República de Veneza realmente lutava para manter Chipre contra os avanços dos turcos, que culminaram assim na queda da ilha em 1571. E Otelo ali, ele é enviado para lá justamente por ser um general competente em um momento de crise militar verídica. Na época em que a peça foi escrita, cerca de 1603, o público inglês estava aí fascinado e temeroso em relação ao mundo islâmico e aos mouros. Em 1600, 3 anos antes da peça, o embaixador do Marrocos, Abd el-Wahed Ben Massaoud, visitou a corte da rainha Elizabeth I. Ele permaneceu em Londres, né, por meses e é muito provável que Shakespeare o tenha visto. Então, a sua presença como um nobre de pele escura e cultura distinta pode ter servido ali como inspiração visual e social para a dignidade de Otelo de Shakespeare. Leo-Africanos, outra possível influência, né? Foi esse livro aqui, A Geographical History of Africa, de Leo Africanos, um mouro convertido ao cristianismo que se tornou um erudito na Europa. Então, os seus relatos sobre a natureza ciumenta e nobre do seu povo foram lidos por Shakespeare
e aparecem nas características do personagem de Otelo. Então, Shakespeare também teve bastante influência da Geographical History of Africa do Léo Africanos. Ou seja, Otelo não existiu, claro, como uma pessoa real, né? Mas a peça representa figuras históricas reais e conflitos verídicos, né? Fazendo, digamos, um quebra-cabeças, juntando tudo, uma coisa com a outra. Aí Shakespeare toma desde a base, que é aquele conto italiano, até todas as misturas das guerras, enfim, e ali ele monta o seu próprio personagem. Então, não, Otelo não é um personagem verídico, ele nunca existiu, nunca foi capitão, né, em Veneza, porém, ele é uma figura que, sim, fazia consonância com o que Shakespeare viveu na época. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te convido a estudar língua vêneta comigo ano que vem. Ano que vem a gente vai ter um curso de aprendizagem de vêneto e italiano simultâneo, tá? É um intensivo, vai dar menos de um ano, tem mais horas o curso, vai ser ao vivo por videochamada, é óbvio, é online, né? Mas ao vivo, com mais horas. E as pessoas que tiverem no grupo que está aqui, tá? Do link aqui embaixo, o grupo que entra para o grupo do WhatsApp, aí você vai receber todas as informações, é claro, sem compromisso, você vai receber as informações de valores, de dias, horários, assim que a gente ajustar tudo, mas é importante que você entre para esse grupo aí para estar, né, para receber as informações também, tá bom? E você quiser reconhecer a sua cidadania italiana, é possível entrar em contato com a Alma Cidadania, fala que chegou até eles através do canal Língua Mari, você vai ter desconto no seu processo, também para tirar dúvidas, outras dúvidas a respeito disso, como é que anda esses processos, os processos judiciais, está caminhando, não está caminhando, qualquer outro tipo de dúvida em relação a isso, você pode fazer contato com eles sem nenhum problema, mas eles não vão cobrar nada por isso, tá? E entra lá no site da Nexogeno para você ver, todos os links estão aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo, também nos comentários, no primeiro comentário fixado, entra no site da Nexogeno para você descobrir um pouco mais a respeito do seu DNA, que influência que tem, o que não tem. Tudo isso você consegue ver lá no site da Nexogeno, muito melhor do que vários outros sites aí famosos que estão cobrando bastante e entregando muito pouco já, né? Entregando bem pouco. Então, agradeço aí a audiência de vocês e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, struconasso.